Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Borges Saudável. E hoje eu vou ensinar para você 5 dicas de como fazer o pão sem glúten perfeito. A primeira dica é: use um mix de farinha. É preciso mesmo? Sim. Porque se você pegar uma receita convencional e só substituir por uma farinha, como por exemplo a farinha de arroz, não vai dar certo. Por quê? Porque o trigo, ele tem várias características. E as três principais que a gente precisa de ter um mix de farinha para chegar um pouquinho perto do que o glúten faz na receita, é ter estrutura, leveza e liga na nossa massa. E para fazer isso é necessário farinhas diferentes. Nós não temos no mercado nenhuma farinha que substitua sozinha o glúten. Para a gente conseguir dar estrutura na massa, nós temos como, por exemplo, a farinha de arroz, que você pode usar tanto a farinha de arroz integral ou a farinha de arroz normal. Eu, particularmente, eu gosto de usar a farinha de arroz integral, mas vai da preferência de cada um. A segunda característica que nós precisamos é a leveza. Um exemplo de farinha que pode dar leveza na sua massa é a fécula de batata. E também nós precisamos de dar liga. Para dar liga, nós podemos usar o polvilho doce. Então, é realmente necessário um conjunto de farinhas para nós nos aproximarmos do que o trigo faz na massa, na receita, tá bom? A segunda dica: use uma balança. Ai, mas eu vou ter que comprar uma balança? Bom, se você quiser fazer um pão sem glúten perfeito, você vai precisar. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu pesei uma xícara de farinha de arroz integral. E aí deu 145 gramas. Aí eu falei, vou pesar então a fécula de batata. Pesei a fécula de batata, deu 175 gramas. E daí eu falei, então vou pesar a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas deu 130 gramas. Olha a diferença. 40 gramas de diferença entre a fécula de batata e a farinha de amêndoas. Por quê? Porque as farinhas sem glúten, elas têm gramaturas diferentes. Então, o peso vai ser diferente. E isso vai fazer a total diferença no resultado final da sua receita. Aí você me fala, ah, mas é caro uma balança? Não, não é caro. Se você comprar uma balança simples que nem a minha, ó, você vai ver que não é caro e que você vai comprar. Entra naquela lojinha que você está acostumado a comprar um monte de coisa. Entra naquela lojinha e compra, você vai ver que vai valer muito a pena no resultado final do seu pão, tá bom? A terceira dica é a temperatura do forno. Isso é importante? É importante sim, porque para ter um pão sem glúten perfeito, ele tem que, na hora que ele entra no forno, ele tem que estar na temperatura de pelo menos 200 graus, para ele conseguir ter um pico de crescimento, ficar um pão bonito. Então, é preciso sim você saber qual é a temperatura real do seu forno. Por que eu falo isso? Vou te dar um exemplo. O meu forno elétrico, ele marca lá no botãozinho a temperatura máxima de 230 graus. E se eu ligar ele com o aquecedor de baixo e o aquecedor de cima, os dois ligados, o máximo que o meu forno chega é 200 graus. Já o meu forno a gás, ele marca lá no botãozinho a temperatura máxima de 280 graus. E se eu for ver qual é a temperatura real que ele chega, é no máximo 220 graus. Então, nós precisamos sim saber qual é a temperatura real do nosso forno. Para isso, é necessário um termômetro de forno. Eu trouxe aqui o meu, ele tá bem velhinho já, porque ele mora dentro do meu forno. Então, você vai fazer isso. Se você puder, compra um termômetro de forno naquela lojinha que eu te falei também. E ele tem um ganchinho aqui. Tá vendo esse ganchinho?
você pendura ele na grade do seu forno, bem no meio do forno, e ele vai morar dentro do seu forno, tá? Então, ele é muito importante, porque ele vai mostrar a temperatura real que o seu pão vai entrar lá no forno. E depois de um tempinho que o pão tá no forno, você vai baixar a temperatura, para ele fazer o cozimento completo, e ele assar por completo. Então, é muito importante ter um termômetro de forno. Ele também não é caro, você vai ver. Procura lá naquela lojinha que você sabe que você vai encontrar o termômetro de forno num valor bem acessível, tá bom? A quarta dica é a hidratação. É importante a hidratação no pão sem glúten? Sim, porque se você hidratar menos, o pão vai ficar duro. Se você hidratar demais, ele vai esfarelar. Então, a hidratação é muito importante. E você vai ver que a farinha de arroz integral, quando você usa ela, você vai precisar hidratar mais. Quando você usa a farinha de arroz convencional, você vai hidratar menos. Então, a dica que eu dou, nunca coloque a quantidade de água completa na sua receita. Você sempre reserva um pouquinho. E aí você vai fazendo a receita e vai analisando. Se você vê que vai ser necessário aquele restinho de água, você coloca. Se não, você não coloca, porque senão corre o risco da sua massa ficar líquida demais e aí não vai dar certo. E a quinta dica, que é a mais importante, me segue aqui no meu canal Borges Saudável, que eu sempre vou postar dicas, vou fazer vídeos ensinando receitas de pães e bolos perfeitos para você fazer aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, curte ele e compartilhe com seus amigos e com as suas amigas também. Um grande beijo, tchau, tchau!